Se você ama profundamente os animais, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa emocionalmente diferente da maioria. Talvez você sinta tudo de forma intensa demais. Talvez o sofrimento dos outros fique na sua mente por muito tempo. Talvez você já tenha chorado vendo um animal abandonado, enquanto outras pessoas simplesmente continuavam andando. E talvez exista algo que você percebeu há muito tempo. Os animais muitas vezes oferecem mais paz do que os próprios seres humanos. Porque eles não fingem, não manipulam, não usam máscaras, não se aproximam por interesse. Eles apenas amam. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sensíveis criam vínculos tão profundos com eles. Porque em um mundo emocionalmente frio, os animais ainda carregam algo raro: pureza. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sintam mais compreendidas por um animal do que por multidões inteiras. Talvez você já tenha abraçado seu cachorro em um dos piores dias da sua vida. Talvez seu gato tenha permanecido ao seu lado em momentos em que ninguém mais percebeu sua dor. E o mais impressionante é que os animais parecem sentir aquilo que tentamos esconder: ansiedade, solidão, tristeza, cansaço emocional. Como se enxergassem partes nossas que o resto do mundo nunca percebe. Muitas pessoas não dizem isso em voz alta, mas sentem. Sentem que perto dos animais conseguem finalmente relaxar. Sem pressão. Sem necessidade de impressionar. Sem medo de julgamento. Porque os animais não exigem máscaras. Você pode estar cansado. Pode estar destruído emocionalmente. Pode estar em silêncio. E ainda assim, eles permanecem ao seu lado. Talvez seja exatamente isso que torna esse vínculo tão profundo. Existem pessoas que passaram pelos momentos mais difíceis da vida tendo apenas um animal como companhia. E isso cria uma conexão impossível de explicar para quem nunca sentiu. Porque os animais ficam. Mesmo quando todos vão embora, há algo impressionante nos animais. Eles sentem emoções antes mesmo das palavras. Muitas pessoas relatam que seus animais se aproximaram justamente nos momentos mais difíceis. Ansiedade, crises emocionais, solidão, tristeza profunda, depressão. Como se eles percebessem. E talvez percebam mesmo. Porque os animais vivem conectados ao instinto, enquanto os seres humanos aprenderam a desconectar-se de si mesmos. Os animais não fingem afeto. Não escondem emoções. Não simulam carinho. Por isso estar perto deles pode ser tão curativo. Eles nos lembram de algo que o mundo moderno quase destruiu: a autenticidade. Pessoas que amam profundamente os animais geralmente possuem um nível de empatia muito acima da média. Elas não conseguem ignorar sofrimento. Se veem um animal abandonado, aquilo fica na mente delas. Se escutam um choro, o coração aperta. Se encontram um animal machucado, sentem vontade de ajudar. Porque existe algo dentro delas que não consegue simplesmente olhar para a dor e seguir em frente. E muitas vezes, isso vem acompanhado de uma grande sensibilidade emocional. São pessoas que sentem demais, pensam demais, se importam demais. E por causa disso, às vezes sofrem mais do que os outros. Talvez o mundo já tenha machucado muito essas pessoas. Talvez elas tenham aprendido cedo demais como a frieza humana pode ferir. E talvez exatamente por isso encontrem nos animais um tipo de amor que parece seguro. Sem manipulação. Sem jogos emocionais. Sem interesse. Apenas amor verdadeiro. Quem ama animais conhece um medo que quase ninguém entende: o medo de perdê-los. Porque uma das coisas mais difíceis da vida é perceber que os animais vivem menos do que nós. E mesmo sabendo disso, nós nos apegamos. Criamos rotina. Criamos memórias. Criamos amor. Até que um dia percebemos que o tempo está passando rápido demais. Os pelos começam a ficar brancos. Os passos mais lentos. O olhar mais cansado.
E então nasce aquela dor silenciosa. A vontade desesperada de parar o tempo. Quem nunca amou profundamente um animal talvez nunca compreenda isso. Mas perder um animal pode destruir partes inteiras do coração de alguém. Porque eles estavam presentes nos momentos mais íntimos da nossa vida. Nos dias difíceis. Nas noites silenciosas. Nos choros escondidos. Na solidão. E quando partem, levam consigo uma parte da nossa história. Muitas pessoas continuam sorrindo, mesmo emocionalmente destruídas por dentro. E quase ninguém percebe. Mas os animais percebem. Talvez porque enxerguem além das palavras. Existem pessoas que sobreviveram emocionalmente graças à presença silenciosa de um animal. Pessoas que encontraram forças para continuar vivendo porque precisavam cuidar deles. Pessoas que dormiam abraçadas em seus animais durante momentos de ansiedade. Pessoas que sentiram, pela primeira vez em muito tempo, que ainda existia amor verdadeiro no mundo. E isso pode parecer pequeno para alguns. Mas para quem já enfrentou escuridão emocional, isso significa tudo. Os animais nos conectam novamente com carinho, com afeto, com delicadeza, com amor. Eles fazem o coração voltar a sentir. Existe uma razão para isso. Pessoas profundamente sensíveis geralmente têm dificuldade em viver relações superficiais. Elas procuram verdade, conexão, profundidade. E os animais oferecem exatamente isso. Sem precisar dizer uma única palavra. Talvez seja por isso que tantas pessoas introvertidas amam os animais. Porque perto deles não existe pressão. Não existe necessidade de impressionar. Não existe obrigação de parecer forte. Você pode simplesmente existir. E ainda assim, ser amado. Isso é raro. Muito raro. Principalmente em um mundo onde tantas relações se tornaram condicionadas. Os animais nos amam em versões de nós mesmos que os seres humanos muitas vezes rejeitam. Os animais não vivem tentando provar valor. Eles vivem o presente. Uma caminhada. Um momento ao sol. Uma presença. Um carinho sincero. Talvez por isso tantas pessoas que amam animais também amem. O silêncio. A chuva. A natureza. As plantas. A vida simples. Porque no fundo, elas procuram paz. Não atenção. E isso muda completamente a maneira como enxergam a vida. Existem pessoas que possuem um instinto natural de cuidado. Elas acolhem, protegem, nutrem. E quase sempre os animais se aproximam delas, como se reconhecessem algo. Talvez você já tenha percebido isso. Animais confiando rapidamente em certas pessoas. Animais machucados se aproximando justamente de alguém específico. Animais se acalmando perto de determinadas energias. Porque os animais sentem segurança. E algumas pessoas carregam isso naturalmente. Mesmo depois de terem sido feridas pela vida, ainda existe ternura dentro delas. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que alguém pode preservar. A capacidade de continuar sendo gentil em um mundo que constantemente tenta endurecer o coração humano. Talvez o verdadeiro problema não seja amar demais os animais. Talvez o problema seja que o mundo se tornou emocionalmente frio. Porque sentir compaixão deveria ser normal. Mas hoje, parece raro. Cuidar, ajudar, se emocionar, sentir ternura. Tudo isso começou a ser tratado como exagero. E ainda assim, existem pessoas que continuam sentindo. Pessoas que param para ajudar um animal na rua. Pessoas que alimentam animais abandonados. Pessoas que choram vendo sofrimento. E talvez essas pessoas não sejam sensíveis demais. Talvez elas apenas ainda preservem algo que o mundo está perdendo. Humanidade. Se você ama profundamente os animais, talvez exista algo importante que precisa ouvir. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que ainda conseguem sentir. Pessoas que ainda possuem empatia.
Pessoas que ainda conseguem olhar para um ser indefeso e sentir compaixão. Porque a empatia está ficando rara. E talvez exatamente por isso tantas pessoas sensíveis se sintam diferentes. Mas nunca veja isso como fraqueza. A capacidade de amar profundamente é uma força. Os animais não enxergam sua aparência. Não enxergam seu dinheiro. Não enxergam status. Eles enxergam seu coração. E talvez por isso alguns dos vínculos mais sinceros da vida aconteçam justamente entre humanos e animais. Porque em um mundo cheio de máscaras, os animais ainda reconhecem a verdade. E agora me diga uma coisa. Algum animal já mudou sua vida de uma forma que ninguém conseguiria entender? Ou existe algum animal que deixou uma marca eterna no seu coração? Vou ler sua história nos comentários.